Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração, cada família, cada lar que está nos assistindo. Que Deus nos abençoe, nos conceda um final de semana na sua presença, um restinho aí de final de semana, dentro da presença do Senhor, uma semana também maravilhosa diante do nosso Deus. Um abraço todo especial para a Igreja Batista Sinai de Almadina, para essas mulheres também maravilhosas que são as mulheres grapionenses. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, a cada vida, a cada lar. Hoje nós iremos falar de uma coisa que mulher não gosta, né? Que é compras. Compras, é tão bom quando nós falamos a palavra compras, né? Então nós vamos falar hoje sobre o contentamento em meio a uma cultura consumista, uma cultura de consumo. E isso não é um assunto só para mulher, porque afeta muitos homens por aí, muitas crianças, porque nós estamos, queridos, vivendo em uma sociedade consumista, em uma sociedade que você compra um celular hoje, daqui a 2 meses você já quer outro porque já foi lançado um modelo diferente e você quer aquele outro modelo e assim sucessivamente. Quando nós pensamos em contentamento, né? Quando nós pensamos em contentamento, normalmente nós relacionamos isso a momentos difíceis. Então vou pedir para você, nesse instante, que você feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos elevar a Deus nossos pensamentos, pedir a Deus que nos oriente, que nos dê sabedoria, né? Que nos dê também entendimento, para que possamos compreender aquilo que está sendo dito dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que Tu nos deste, ó Deus, de estarmos, ó Deus, mais uma vez falando da Tua palavra. Usa-nos, o Senhor, como instrumento nas Tuas santas mãos, que aqui, ó Pai, não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente, Deus, usada por Ti. Ó Pai amado, abençoa nesse instante a cada lar, Senhor, a cada pessoa que está nos assistindo, sonda, Deus, os seus corações. Vê, ó Pai, quais são as suas necessidades, ó Senhor, e esteja, Deus, suprindo, ó Pai, de acordo com o Teu querer, de acordo com o Teu efetuar, em glória, Senhor, em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Como nós falamos, né? Contentamento em meio a uma cultura consumista. Esse é um artigo da revista Visão Missionária, que é a revista que nós estudamos todo sábado. Todo sábado nós trazemos um assunto da revista Visão Missionária. E você, mulher, MCM, que ainda não adquiriu a sua revista, adquira. Você pode estar adquirindo a versão em PDF. Aí você fala assim, Paulo, não, você está ganhando alguma coisa para fazer propaganda da União Feminina, das literaturas da União Feminina? Não ganho nada com isso. Mas são literaturas que têm temas maravilhosos, que enriquecem as nossas vidas espiritualmente falando e nos proporciona também orientações para vivermos no dia a dia. Nós falamos que a palavra de Deus, nós encontramos tudo, orientação para tudo, né? E aí os artigos vêm trazendo cada um tema assim maravilhoso. Esse contentamento em uma cultura consumista é da revista Visão Missionária do 3º trimestre de 2020 e foi escrito por Priscila Lessa, tá? Foi escrito por Priscila Lessa. E Priscila diz assim, normalmente, quando a gente pensa em contentamento, a gente se relaciona a momentos difíceis, é se contentar com a situação que está passando ali, né, pelos momentos difíceis e esperar no Senhor. Mas contentamento, queridos, ele se aplica a todas as circunstâncias, sejam elas difíceis, né, ou não, se aplicam para todas as circunstâncias da vida, ele vai além dos momentos difíceis da nossa vida. Não se trata apenas de consolo, mas de uma virtude que deve permear as nossas vidas em toda e qualquer circunstância. Então,
Contentamento em meio a uma cultura consumista, como nós falamos, é um artigo de Priscila Lessa, e ela diz o seguinte, viu? Não há planejamento que resista a compras por impulso, apenas porque estavam na liquidação. Pense aí, às vezes a gente vai comprar, eu estava pesquisando umas imagens para colocar, né, e vi algumas charges assim. A pessoa estava com um carro enorme, cheio de compras, e disse assim, eu só fui comprar um botãozinho. Sabe quando você sai para comprar aquela camiseta, ou aquele sapato, né? Ou aquela calça para os homens, ou aquele celular, e você planejou ali, quando viu, estava na liquidação, vou comprando. Passar no cartão de crédito é muito fácil, né? Mas depois vem a fatura no final do mês para você pagar. Então planeje suas compras, ou então vamos nos tornar consumidores, ou nos tornamos consumidores conscientes e responsáveis, ou iremos ter problemas financeiros, problemas emocionais, problemas espirituais. Porque como nós falamos, ou você se torna um consumidor consciente, você compra realmente aquilo que você pode pagar, ou você no futuro vai ter problemas financeiros, né? Você vai estar ali com um monte de conta para pagar, de repente a gente ganha um salário mínimo e gastou 5, 6 salários. E aí às vezes as pessoas ainda usam a palavra de Deus para justificar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é assim, a Bíblia nos orienta a sermos, a nos contentarmos, né? E a estarmos conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Então, que sejamos consumidores responsáveis, que sejamos consumidores conscientes. Ou então nós vamos ter problemas financeiros, problemas espirituais, problemas emocionais, nós vamos ter problemas em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, nós vamos ter problemas de relacionamento, nós vamos estar vendo o nosso credor batendo a nossa porta, né? Então vamos ter consciência. Então, o contentamento está diretamente relacionado a estarmos satisfeitas com Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas, sejam elas circunstâncias boas ou más. O contentamento é, antes de tudo, uma virtude. Ao buscarmos essa virtude, aprendemos a administrar nossa vida diretamente com sabedoria. E sabedoria dos altos céus, a sabedoria que Deus quer que tenhamos, não a sabedoria de lucrar mais, de ganhar em cima do outro, da perda do outro, mas a sabedoria que vem dos altos céus. Timóteo diz assim, queridos, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 8 diz assim, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxe para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e assim se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para com a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, mantendo-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor,
Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempiterno. Amém. Então essa palavra aqui é uma palavra que Paulo faz dar a Timóteo, né? Uma advertência que Paulo dá a Timóteo. E ele dá uma ordem firme, ele dá uma advertência firme, diga, olha Timóteo, segue com determinação, prossiga com determinação e não vá atrás de algo ou de alguém, mas a justiça, a piedade e a fé são qualidades de caráter e muitas vezes as pessoas procuram se espelhar e seguir outras pessoas, espelhar em homens, se espelhar em homens. E muitas vezes nesse espelho de homens, e aqui quando Paulo diz assim, aqueles que procuram riquezas, não é pecado você trabalhar, ter seu dinheiro, você prosperar financeiramente, não. O que Paulo estava dizendo a Timóteo era o seguinte, não cobice a riqueza do outro, não se projete em cima do outro. Então Paulo advertiu a Timóteo que ele, como homem de Deus, que ele deveria estar diante de Deus, tendo uma vida irrepreensível. E nós, como servos do Senhor, nós como seres humanos também, criaturas de Deus, criados por Deus, precisamos estar diante desse Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Nós precisamos estar diante de Deus com uma postura irrepreensível. Nós precisamos estar diante de Deus com uma postura irrepreensível, porque nós estamos diante do Rei dos Reis. Então, queridos, Paulo diz isso a Timóteo. Então, Paulo faz essa advertência a Timóteo. E muitas vezes o que a gente percebe, assim, de repente eu não tenho uma condição financeira, mas vai ter uma festa, né? E eu sei que as minhas amigas que têm condição vão vestir uma roupa assim, vão comprar uma roupa assim. E eu preciso estar no mesmo padrão. Então eu preciso ter uma roupa de grife, um sapato de grife. Eu preciso vestir um vestido caro para dizer o meu vestido custou 300, 400 reais. Muitas vezes eu não tenho nem o que comer dentro de casa. E essa é a advertência que Paulo diz a Timóteo, olha, não siga pelo padrão de homens. Não procure se espelhar na riqueza de homens, mas procure estar diante de Deus de forma irrepreensível. E a caridade, a paciência e a mansidão são frutos do Espírito Santo de Deus que se encontram em Gálatas, capítulo 5, 22. Os homens e mulheres de Deus devem, como todos, seguir a piedade sem objetivos materiais. Né? Sem buscar seguir a piedade, seguir o amor, né? Mas sem objetivos materiais, sem buscar ganhar e estar, né? Ganhar riquezas ilícitas ou mostrar algo que você não tem. Então nós vamos falar aqui hoje sobre contentamento em uma sociedade consumista. Não vamos ser hipócritas, tá? Não é pecado você ter dinheiro, você comprar porque você tem. A Bíblia nos diz que nós devemos trabalhar mesmo e usufruir do fruto do nosso trabalho, mas precisamos fazer isso com responsabilidade. Precisamos fazer isso de forma consciente, né? De forma consciente. Então a autora traz uma pergunta aqui. Você percebe como a falta de contentamento em Deus nos torna vulneráveis aos ídolos? Focando especificamente em um ídolo, que é o ídolo do consumismo. O que é ídolo? O ídolo é aquela pessoa que se coloca, né, em posição da qual você admira e ocupa um lugar de pedestal na sua vida, um lugar de destaque na sua vida. E muitas vezes, quando nós não estamos bem com Deus, quando nós não estamos bem conosco, quando nós não estamos bem em casa, nós costumamos comprar para satisfazer essa necessidade que está faltando em nós. Eu costumo dizer que cada um de nós tem um vazio do tamanho do Espírito Santo de Deus. E muitos procuram preencher esse vazio
que existe na alma, que existe em nosso ser, com muitas coisas. Uns com bebidas, outros com comidas, outros com vícios e alguns com compras. Comprar, como eu falei, é bom, né? E aí, eu dou um exemplo aqui, quando eu já fui vendedora ali em São Paulo, na Rua Direita, e eu tinha uma cliente que ela comprava, mas comprava muito. E ela fazia de mim a sua psicóloga espiritual. Então, enquanto eu estava vendendo, ela estava, enquanto passava ali com ela o tempo vendendo, ela ia desabafando e ia comprando. Às vezes ela passava o dia inteiro. Eu ganhava por comissão. Então, para mim, seria perder tempo estar com uma cliente o dia todo. Mas, na verdade, eu acabava ganhando, porque às vezes eu vendia mais do que a loja inteira de vendedores, do que os vendedores da loja inteira. Porque aquela cliente que estava comigo, ela preenchia o vazio que estava dentro dela comprando. Ela tinha dinheiro, podia comprar. Então, ela precisava conversar e ela sabia que o meu tempo era dinheiro também, né? Então, ela passava aquele momento ali comprando. Ela comprava para os filhos, comprava para o marido, comprava para as amigas, comprava para revender. Ela comprava. E ela comprava tanto que não tinha condições de levar para casa. Então, a gente tinha que abrir uma exceção, né? E ajudar a levar a mercadoria na casa dela, porque ela não tinha condições de levar de tanto que ela comprava. Então, o consumismo, a autora fala aqui, né? Você já notou que o consumismo é um dos ídolos dessa geração? Nós somos, queridos, bombardeados com promoções, 20%, 30%, 40%, liquidação, Black Friday, né? E aí você vai isso, aquilo outro, e você passa o dia inteiro na televisão. Você assiste um filme, você assiste uma novela, você assiste uma série, você assiste uma propaganda. Lá está a propaganda de um produto para você consumir. Seja ele, né, de que área for, há um produto para você consumir. Então nós nos tornamos escravos da necessidade de consumir. Somos impelidos pelo consumismo. Nesse aspecto, é inevitável falar das redes sociais, pois elas se tornaram uma vitrine, uma das maiores, por sinal, né, ferramentas de propaganda e marketing em nosso tempo. Por meio dela, estamos sendo bombardeados e estamos sendo frequentemente induzidos a consumir coisas, mesmo aquelas que definitivamente nós não necessitamos. Nós não precisamos, mas porque está na moda, porque está na promoção, porque é a onda do momento, nós consumimos. E essa onda de consumo, ela possui dois efeitos. Ou nós nos tornamos consumidores compulsivos, ou então nós nos tornamos, queridos, insatisfeitos por não poder consumir tudo que está na vitrine. Por mais que tentemos manter a razão e nos convencer do contrário, lá no fundo, ainda acreditamos que possuir determinada coisa nos fará pessoas melhores e mais felizes. Tem um ditado, um provérbio popular que diz assim: o dinheiro, né, não compra felicidade, né? O dinheiro não traz felicidade, não compra felicidade, mas compra muita coisa que traz felicidade, né? Realmente compra muita coisa que traz felicidade. Então, muitas vezes nós nos tornamos escravos desse consumismo, né? Às vezes você está ali com o celular, você comprou um celular e esse celular tem 3 meses, 4 meses, mas foi lançado um celular bem melhor e você quer mostrar para os seus amigos que o seu celular é superior ao dele. E aí você tem que comprar, e ali muitas vezes a pessoa não tem condições financeiras para isso e ou deixa de comer para comprar, para adquirir aquele bem, ou muitas vezes, né? Ou muitas vezes adquire aquele bem e adquire também a dívida que não pode pagar, ou então se tornam pessoas insatisfeitas, pessoas rabugentas e que se sentem inferiores por não ter aquilo ali. Então como é que se diz? A propaganda, ela é muito induziva e nós precisamos ter cuidado, né? Precisamos ter cuidado
conosco, com as nossas vidas, e não procurarmos preencher as nossas vidas, a insatisfação das nossas vidas com compras. Então, você se considera uma pessoa consumista? Você já parou para analisar a maneira como você lida com o consumo? Você é uma pessoa que está sempre adquirindo coisas, adquirindo novidades. Ó, lançou uma coisa, tenho que ter. Lançou, tenho que ter na mão, né? Lançou uma geladeira nova, tenho que comprar. Lançou um micro-ondas novo, tenho que comprar para minha casa. Lançou um computador novo de última geração, tenho que ter aquele computador, né? Você é assim? Talvez você não seja o tipo de mulher ou o tipo de homem que sai, né, às compras, que compra sapatos, que compra roupas freneticamente. Mas e quanto a livros? Tem pessoas que são consumistas, que consomem livros, compram mais além daquilo que conseguem ler, né? Então, saiu um livro novo, vamos comprar um livro. Saiu aqui, vamos comprar esse livro. Outros são CDs, eu vou tirar por mim, né? Nós tínhamos uma coleção de CDs, nós tínhamos mais de 400 CDs. E nós tínhamos o hábito de toda semana nós adquirimos um CD, né? Um CD, 2 CDs, e a gente comprava, lançava um CD novo, comprava, lançava um CD novo, comprava. Mas é tanto CD que tem CDs que a gente nem sabe ainda que ainda tem, né? Aqui em casa ainda tem CD, ainda tem bastante CDs guardados, apesar de nós não termos mais CD, nós guardamos porque o nosso som, né, pega CD e foi algo que nós gostamos e estávamos colecionando. Muitas vezes nós temos esse hábito, às vezes você não tem nem tempo para ouvir aquela música, ou você não tem nem tempo para ler e você sai consumindo, comprando apenas pelo hábito de comprar. Talvez você não compre roupa e sapato, né? Mas você é daquelas que não aguenta ver uma coisa que compra. Você é daquelas que não pode ver um lançamento, que corre para encher o carrinho, né? Lançou um produto, vamos lá. Você adquire para si mesma mais do que é capaz de consumir? Você compra mais do que você é capaz de consumir? Se sim, então junte-se a mim, né? Junte-se a nós, porque nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre o contentamento que nos ajuda a vencer esse consumismo. E nós vamos falar aqui com vocês mais uma vez, não vamos ser hipócritas, né? Mas se você pode, você compra, né? E principalmente eu como consultora da MK, né? Então eu quero dizer pra você o seguinte, que é um investimento em você, tá? Mas compre aquilo que você pode pagar. Compre dentro das suas possibilidades, planeje suas compras, né? E aqui tem uma charge bem interessante, bem interessante. A autora diz o seguinte: não é pecado adquirir ou desejar adquirir algumas coisas, seja por necessidade, seja por prazer. Isso não é pecado, como nós falamos. Se você pode adquirir determinado bem, adquira. Se você pode ter um computador de última geração, compre. Se você pode ter um celular de última geração, compre. Mas não para que você se projete diante dos outros, mas é porque você tem condição para isso, né? Mas que nós podemos glorificar também a Deus naquilo que nós estamos adquirindo, que nós necessitamos, que nós apreciamos, e aquilo que nos proporciona prazer, né? Aquilo que nos proporciona prazer. E a charge aqui que eu achei engraçadíssima, eu coloquei, né? É essa aqui, que tem assim: não acredito, amiga, um queima no shopping. E aí o marido chega e diz: calma, mulher, é um incêndio. Então você é daquelas que não aguenta ouvir falar em promoção, tem um queima que você corre pra lá. É assim? Pense direitinho como você está administrando as suas finanças e a sua necessidade de consumo. Então a Bíblia nos diz em Eclesiastes 3, versículos de 11 a 13, diz assim: todas as coisas que Deus fez são boas ao seu tempo. Nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o seu bem-estar durante a sua vida. Comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho é um dom de Deus. E é assim que nós devemos glorificar a Deus, né? Ao trabalhar. Também nós glorificamos a Deus
ao desfrutar do fruto do nosso trabalho. Trabalhar é bom, trabalhar dignifica o homem. A Bíblia diz que todas as coisas são boas, mas são boas ao seu tempo, né? Procurar se alegrar, procurar seu bem-estar durante toda a sua vida, isso é bom. Comer, beber, gozar do fruto do seu trabalho é um dom de Deus. Mas nós precisamos, queridos, saber o que é que nós estamos comendo, o que é que nós estamos bebendo e como nós estamos gozando desse fruto que é dom de Deus. Então, portanto, a Bíblia nos diz que, em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comamos ou bebamos, devemos fazer tudo, mas tudo para a glória de Deus. Então, quer você coma, quer você beba, tudo que você faz, tudo que nós fazemos, deve ser para a glorificação de Deus. Sendo assim, podemos concluir que o pecado não consiste simplesmente no ato de consumir, pois o consumo é uma dádiva do Senhor. O grande problema aqui, queridos, está no mau uso dessa dádiva. E esse é o ponto que nós precisamos estar alertas, pois ao invés de consumirmos coisas, passamos a ser consumidos por essas coisas. Corremos o risco de tornar o consumo um caminho para o orgulho, para a autossatisfação, né? Ter o carro do ano, da última geração, para estar parado na porta, né? Para eu passar ali, todo mundo ver que eu tô aquele carro de última geração, né? Isso muitas vezes não é uma satisfação pessoal, não é um usar bem do fruto, é apenas uma autopromoção. Você acaba consumindo por orgulho, e nesse caminho nós criamos um ídolo e nos tornamos consumistas. Por quê? Porque aquele carro daqui a um ano não vai servir mais, porque ele já foi lançado com outro carro melhor, com qualidades melhores, com mais equipamentos, e você vai querer aquele outro carro. Esse que você comprou há um ano atrás não te satisfaz mais, então você precisa de outro. Então nós acabamos sendo consumidos pelo sistema que nos impulsiona cada vez mais e nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós possuímos. Um sistema que nos impulsiona a consumirmos e consumirmos e consumirmos, e nós não ficamos satisfeitos com aquilo que nós possuímos. Então, ao invés de nos tornarmos satisfeitos com o que temos, o consumismo nos induz a um caminho de insatisfação com aquilo que possuímos e inquietação por aquilo que não possuímos. Então, você se torna insatisfeito com o que você tem, porque se torna obsoleto em qualquer tecnologia. Se é uma roupa também, né? Já lançou a moda de outra. Se é um sapato, daqui a 2 meses já lançou a moda de outro, né? Normalmente as roupas são lançadas em estação, então a cada 3, 4 meses são lançadas roupas diferentes. E você acaba criando um caminho de insatisfação com aquilo que você tem, né? E inquietação, uma angústia para começar a possuir aquilo que você não tem. E essa inquietação e insatisfação revelam a falta de contentamento. Essa insatisfação, essa inquietação revela a falta de contentamento. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Nós precisamos observar como nós estamos consumindo. E eu dou um exemplo aqui, um exemplo vivo, né? De uma pessoa que não tinha, eu lembrei, uma pessoa não tinha nem o que comer, uma cama para dormir, né? Mas por conta de uma festa, essa pessoa comprou uma roupa e esnobou essa roupa, mostrou assim, veio com toda satisfação mostrar a roupa que tinha comprado. Mas na época, há muitos anos atrás, essa roupa custou R$200. Que uma roupa usada uma vez, 2, 3, se você vai 3 vezes em uma festa com a mesma roupa, a pessoa vai dizer que você não tem roupa. Não é assim? Essa na verdade, é a geração na qual nós vivemos. É a sociedade na qual nós vivemos. Uma sociedade consumista. Então,
a pessoa acabou se endividando, deixando de se alimentar, deixando de viver uma vida de qualidade para possuir uma roupa para ostentar em uma festa e dizer: meu vestido, minha roupa, minha blusa, minha calça custou X, né? Então nós precisamos ter cuidado, porque o consumismo nos induz a caminhos de insatisfação. E essa inquietação, essa insatisfação, ela revela uma falta de contentamento. E nós passamos a ficar ansiosos, passamos a ficar frustrados, e muitas pessoas entram em depressão, outras passam até a roubar para ter aquele objeto, né? Para ter aquele tênis de marca, para ter aquela camisa de marca. Às vezes os pais não têm condição, mas criou o filho em uma sociedade consumista, criou o filho tendo sempre do bom e do melhor, e aquela criança cresceu e começou a conviver com os colegas e amigos na escola, na faculdade, né? E esses amigos têm uma condição melhor e ele precisa manter aquele padrão que os pais não têm mais condição de dar, porque o pai ou vai investir na educação do filho, no estudo do filho, ou vai investir em bens materiais para aquele filho. Então o que a pessoa acaba fazendo? Roubando para ter com que comprar aquele objeto e ostentar. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa questão do consumismo, precisamos orientar também os nossos filhos. Posso ter? Ótimo. Não posso ter? Ótimo do mesmo jeito. Precisamos criar os nossos filhos assim, né? Precisamos criar os nossos filhos, nós precisamos educar também as nossas vidas, nós precisamos também ter disciplina no consumo, né? Eu posso consumir determinada coisa, então eu compro. Eu não posso consumir, eu não tenho condições financeiras para isso, então não vou comprar, eu tenho que me contentar e quando eu puder, eu compro, né? Então, não estou aqui dizendo, aqui Filipenses 4:11, Paulo dizendo aos Filipenses 4:11, versículo 11 a 13. Não estou aqui dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja ela contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi como nós citamos esse versículo anterior. Muitos cristãos usam esse versículo, mas para justificar compras excessivas, para justificar o seu consumismo. Ah, eu sou crente, sou filho do rei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo, querido, aos Filipenses, ele agradece aqui a oferta dos Filipenses e diz aos Filipenses o seguinte: olha, eu sei, eu estou dizendo isso, estou dizendo a vocês muito obrigada pelo carinho que vocês têm para comigo, pelo cuidado, pelas ofertas que vocês enviaram para o meu bem-estar. Mas eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Não estou dizendo isso porque eu esteja carente. Mas eu sei, queridos, eu sei estar contente, eu sei estar bem. Eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer situação. Eu sei o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim. Eu sei estar bem alimentado, eu sei comer bem, mas também sei passar fome. Sei o que é passar fome. Eu sei, queridos, o que é ter em abundância e também sei o que é passar necessidade. Porém, todas essas coisas eu sei passar porque Deus preenche o vazio da minha alma. Então, como Deus preenche o vazio do meu ser, eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele me fortalece para vivenciar todas as circunstâncias. Então, quando eu tenho bastante, quando eu tenho fartura,
Eu não me exalto, não me orgulho. E quando eu tenho necessidade, eu não blasfemo do meu Deus. Porque eu sei viver todas as circunstâncias da vida. Então, refletindo nas palavras de Paulo, o apóstolo diz em respeito ao contentamento e conclui que ele está diretamente relacionado à intimidade com Deus. Ele está diretamente, o contentamento está relacionado diretamente à nossa intimidade com Deus. E ele conclui também, queridos, que o contentamento também está relacionado ao consumo, né? Está diretamente relacionado ao consumo. Relembre a ocasião que Paulo escreveu a epístola, como nós falamos, ele estava preso, né? Nós já estudamos aqui na escola bíblica, nós já dissemos em lições anteriores, quando Paulo falou isso, Paulo não estava em situação boa, ele estava em uma prisão, estava para ser transferido para o cárcere, né? Já estava deixando a sua condição de prisioneiro domiciliar, né? Ele estava deixando, tem muitos prisioneiros que ficam presos em domicílio. Paulo tinha esse status de ficar preso num lar, então ele alugava uma casa e ficava ali naquela casa, mas ele estava perdendo essa condição, ele ia para o cárcere, mas mesmo assim ele diz: agora imagine um homem preso dizendo as seguintes palavras: olha, eu tenho bastante, eu tenho em abundância, eu tenho mais do que suficiente. Então nós precisamos admitir que, mesmo estando em realidades menos conturbadas do que Paulo, do que o apóstolo Paulo estava enfrentando, nós também podemos fazer tais afirmações, né? Mesmo em momentos difíceis das nossas vidas, mesmo não estando vivenciando aquilo que Paulo estava vivenciando, porque a situação de Paulo está preso, né? Nós podemos também dizer isso: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, eu posso sim comprar um sapato novo, mas também sei viver sem comprar aquele sapato. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar, né? Mas eu posso viver também sem esse dinheiro, sem adquirir esse bem. Então eu sei viver bem em todas as circunstâncias, porque o meu contentamento, a nossa alegria, ela não vem de bens materiais. A nossa alegria, o nosso contentamento, ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então a vida de contentamento, nutida por Paulo, não somente o fazia estar contente em meio às tribulações, como também estar grato e satisfeito com aquilo que possuía em cada momento da sua vida. Gratidão. Essa é a palavra-chave. Nós precisamos ser gratos a Deus por toda e qualquer situação, por toda e qualquer circunstância que nós passamos em nossas vidas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Então, ao ler as palavras de Paulo, a autora diz que certamente Paulo não era um homem consumista. E ela gostaria de compartilhar, né? Ela compartilha conosco o que levou a essa conclusão, que é o que nós iremos compartilhar nesta noite, sobre o consumismo, né? O contentamento em meio a uma sociedade consumista e as razões, né? As 4 razões que levaram a autora a perceber que Paulo não era um homem consumista, mas um homem que tinha um contentamento vindo do Senhor. Bom, Paulo em Filipenses 4,18 ele diz: olha, eu tenho mais do que suficiente. Apesar das privações, Paulo consegue olhar para a sua realidade e perceber a gratidão em tudo que possui. Focar naquilo que possui e não naquilo que não possui. Certamente há inúmeras coisas que você poderia possuir, mas não possui, né? Há inúmeras coisas que você poderia consumir. Você poderia possuir um notebook de última geração, né? Aquele bem potente mesmo, com bastante memória. Mas você não tem condição financeira de possuir. Então você compra aquilo que você pode, dentro das suas possibilidades. Em contrapartida, há inúmeras coisas que você possui e que talvez não dê o devido valor a essas coisas que você possui, né?
Tem inúmeras coisas que você gostaria de possuir, mas não possui. Nós temos sonhos, nós temos desejos de possuir coisas, né? E tem inúmeras coisas que nós poderíamos possuir que a gente realmente não possui. Mas tem coisas, queridos, que também tem inúmeras coisas que nós possuímos. E nós não valorizamos aquilo que nós temos. Precisamos aprender a valorizar aquilo que temos. Então aqui a autora pergunta, será que realmente eu preciso de mais um item no meu guarda-roupa? Será que realmente eu estou precisando de mais uma roupa? Será que eu realmente preciso de mais uma blusa? Será que realmente eu preciso de mais um vestido? De mais um sapato? De mais uma calça? Realmente eu preciso? Segunda razão que leva a autora a perceber que Paulo não era consumista é: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quais são essas riquezas? Paz, amor, né, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa cultura consumista nos faz olhar sempre para aquilo que nós não temos. No meu celular não é igual ao do pastor. Nem é igual ao de Jéssica. Olha, meu celular é inferior. Eu preciso de um celular melhor do que o deles para poder dizer que tenho um melhor. Então, a cultura consumista nos faz fazer isso, nos faz olhar para aquilo que nos falta, né? De modo que o foco está sempre em nós, em nossas necessidades, em nossas aspirações, nosso prazer, nossas realizações. Tudo está primeiramente relacionado ao eu. Estamos ocupados demais pensando naquilo que nos falta e não temos tempo para olhar as necessidades do outro. Paulo, queridos, estava preso, mas na prisão ele deseja que Deus supra todas as necessidades dos irmãos ali em Filipos. Todas as necessidades em Cristo Jesus, físicas, espirituais, materiais, financeiras, todas as necessidades em glória. Então, muitas vezes, aí o autor diz aqui que o segundo ponto que nos leva a concluir que Paulo não era um homem consumista era o seu amor e preocupação com o próximo. Embora estivesse preso e necessitado, Paulo vê as necessidades do próximo e deseja o melhor para ele. Portanto, o consumismo não é só nocivo para nós, mas também para o nosso próximo. Quando estamos focados em nossas necessidades, deixamos de olhar a necessidade das pessoas que estão ao nosso lado. Quanto mais consumistas nos tornamos, menos atentos às necessidades do outro nós ficamos. Você percebe que o consumismo está diretamente relacionado ao excesso de amor a si mesmo e nos conduz a um pecado sobre o qual não ouvimos falar muito, que é o pecado da avareza? Da mão fechada, de pensar só em si e não no outro. O consumismo é um prato cheio para a fome de amor ao próximo. A avareza nada mais é do que a falta de generosidade. 2 Timóteo 3:2 diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. À medida que nos tornamos mais consumistas, nós nos tornamos menos generosos. As pessoas nunca têm dinheiro para ajudar o próximo, para ajudar alguém, mas sempre têm o bastante para adquirir uma coisa nova. Interessante. Muito interessante. Então, quanto mais nós nos tornamos consumistas, né? Quanto mais nós pensamos em nós mesmos, nós fazemos ali, como Paulo diz ao Timóteo, nos últimos tempos haverá homens avarentos, soberbos, né? Homens que só pensam em si, ingratos com Deus e para com o seu próximo, e que não olham a necessidade do outro. Então, muitas vezes, nós estamos reclamando daquilo que nós temos em casa, quando tem pessoas que não têm aonde reclinar a cabeça. Então, nós precisamos, queridos,
pensar em nós, mas também nós precisamos pensar no nosso semelhante. Terceiro ponto, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Filipenses 1:4. Não existe ninguém, por maior felicidade que transpareça, que não tenha necessidade, que não tenha um motivo de oração, que não esteja passando por uma situação de medo, de ansiedade, de dificuldade. Então nós precisamos olhar para o nosso próximo, né? Paulo ele diz ali aos Filipos, olha, em minhas orações eu oro em favor de vocês com alegria, eu intercedo a Deus por vocês com alegria. O terceiro ponto que a autora afirma aqui é esse que Paulo faz concluir, que percebe que Paulo não era um homem consumista pela sua, pela sua preocupação com os filipenses, pela sua preocupação e sua intercessão em favor dos irmãos ali em Filipos. Além da clara manifestação de amor ao próximo, ao se importar com as suas necessidades, e aí a gente vai ver em Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo também intercede por esses irmãos. Mesmo estando em situação tão difícil, ele intercedeu pelas necessidades, não dele, mas pelas necessidades dos irmãos ali de Filipos. Por que será que intercedemos tão pouco hoje? O que é intercessão? Intercessão é uma oração a Deus em favor de alguém, em favor da vida de alguém. Não só na vida de enfermidade, a gente vê muitas vezes oração pedindo a Deus pela cura, mas pouco se vê uma oração para que o nosso irmão adquira um emprego, que tenha uma estabilidade financeira, que seja feliz, que seja próspero no casamento, na família, né? Que seja uma pessoa abençoada, uma pessoa próxima. Nós estamos muitas vezes olhando mais para nós mesmos e raras vezes nós olhamos para o próximo. Nós o fazemos por motivo, e quando nós olhamos para o próximo, nós olhamos por motivações erradas, fazendo comparações, né? Como cristãos, é nosso dever ajudar, apoiar e encorajar e interceder. Quando me torno menos consumidor ou consumidora e mais contente com o Senhor, eu consigo enxergar o outro, eu consigo perceber a necessidade do outro e eu consigo interceder por estas necessidades. Então, quando eu tiro o foco daquilo que eu não tenho e sou grata a Deus pelos recursos que eu tenho, pela condição em que eu vivo, né? Eu me empenho mais em dar mais do que receber. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, quando eu paro de olhar mais para mim e começo a ter uma visão holística, olhando o mundo no todo e olhando para o meu próximo, eu passo a ver as necessidades das pessoas que estão ao meu redor. Não existe, queridos, ninguém, por mais felicidade que transpareça, que não precisa de um motivo de oração, que não precisa que você interceda, muitas vezes pelo lar, muitas vezes está passando por uma situação financeira difícil, muitas vezes está tendo um problema muito grande de enfermidade, está precisando de você. A igreja de Filipos era uma igreja rica. Estava em uma cidade de águas, né? Estava em uma cidade de jardins, era a cidade de refúgio de reis, leva o nome do rei Filipos, por isso Filipos, né? Ele leva o nome do rei. Essa cidade tinha isenção de impostos, então o povo vivia bem, o povo tinha dinheiro. Mas Paulo diz aqui, olha, em Filipenses 4:19, meu Deus suprirá em glórias todas as vossas necessidades. E aqui no Filipenses 4 diz, eu oro em favor de vocês. Eu oro em favor de vocês com alegria. Então, queridos, não é porque a pessoa está bem financeiramente que ela não precisa ser motivo de oração seu ou meu. Por mais contente que a pessoa transpareça,
por mais felicidade que a pessoa transpareça para você? Todos nós temos um motivo de oração. Então precisamos deixar de olhar mais para o que não temos, estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos, sermos gratos a Deus por aquilo que nós temos, por ter a comida em nossa mesa, por ter uma cama para dormir, por ter um emprego, por ter um trabalho, né? Por ter uma família. Seja grato ao Senhor, seja grato ao Senhor. Então o quarto ponto aqui é: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O quarto motivo que a autora conclui que Paulo não era consumista é que Paulo estava certo de que Deus agiria na vida da igreja de Filipos. Quer crer que Deus está suprindo todas as nossas necessidades produz contentamento. Contentamento não só de permanecer firmes e inabaláveis no Senhor em meio às adversidades, é também resistir à cultura do consumo, que nos diz aquilo que não possuímos, ou que diz que aquilo que possuímos não é bom, né? Não é bom o bastante, a gente sempre precisa de algo melhor, que tudo precisa ser trocado o tempo todo. Uma cultura que nos faz olhar sempre para fora e não para dentro, para o que supostamente nos falta, e nunca para dentro, para aquilo que nós recebemos, né? Então, contentamento é tão somente permanecer firmes e inabaláveis em meio às adversidades, mas também, queridos, é resistir à cultura do consumismo, a cultura do consumo, de que o que eu tenho não está bom, que o que eu tenho precisa ser trocado. Eu sempre preciso de um celular novo, tenho que trocar de carro todo ano, tenho que trocar de celular todo ano, tenho que ter a geladeira de última geração, tenho que aproveitar toda e qualquer promoção. Tenho que trocar de óculos, a pastora disse, tenho que trocar de óculos, ele não disse quanto tempo o óculos ficou, né? Somos constantemente assediados, né? Assediadas por um mundo compulsivo e consumista. Não estamos imunes, né? É promoção, é queima de estoque, se ainda existe cheque para 90 dias, leve 2, pague 1. Compre seu carro agora e só pague depois do carnaval, né? São N as propagandas que são feitas. Então, a autora diz aqui que se coloca ao lado daqueles que lutam para não serem impulsionados pela simples necessidade de consumir. Em meio a essa cultura de consumo desenfreado, oro para que o Senhor nos ajude a exercer o contentamento, a estarmos contentes com aquilo que nós temos, pois somente por meio de um coração contente poderemos nos libertar dos laços do consumismo. Precisamos que Deus preencha o nosso vazio, né? Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus e precisamos viver contentes em toda e qualquer situação. Quero dizer para vocês, só deixar aqui para vocês dizer o seguinte, que contentamento é diferente de comodismo, de acomodação, né? De você se acomodar. Você está vivendo uma situação de miséria, de calamidade, e você se acomoda com aquela situação e fica ali. Não é contentamento isso aí, né? Isso aí é comodismo. Contentamento é você estar bem, é você estar feliz. Seja você tendo bastante, como o apóstolo Paulo, ou não tendo nada, como o apóstolo Paulo diz, né? Seja tendo um banquete em casa, ou seja tendo só um ovo frito para almoçar. Mas você é grata a Deus porque você tem aquele ovo. Mas isso é estar contente, né? Viver contente. Sou grata a Deus pelo ovo que eu tenho e vou trabalhar para ter uma situação melhor, né? Agora, nós não estamos imunes às propagandas, aos incentivos, às ofertas que nos são lançadas,
Nós não somos imunes, então nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e que possamos administrar bem aquilo que Deus nos deu, né? Deus nos deu uma oportunidade de trabalhar, de ter o nosso sustento, de ter o nosso dinheiro. Então vamos administrar bem. A Bíblia nos diz: para que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, para que gastar naquilo que não é necessário? Muitas vezes nós compramos coisas que ficam acumuladas nos quartos, acumuladas no guarda-roupa, que não são usadas. Né? Fica ali. A gente muitas vezes é tão avarento que a roupa já emagreceu, já engordou, a roupa não dá mais, mas você se apegou tanto àquilo ali que você tem, ao ter, que você não consegue passar para outra pessoa, né? Então, olha as necessidades do próximo. Se Deus te deu condição para comprar, para ter, é bom a gente usufruir do nosso trabalho. O que adianta você trabalhar e você não poder gozar do fruto do seu trabalho? Não é pecado gozarmos do fruto do nosso trabalho, né? Pecado é estarmos olhando para nós mesmos, estarmos vivendo em uma cultura de consumo desenfreado e comprando além do que nós podemos pagar e não olhando também as necessidades daqueles que nos cercam. Então, para guardar no coração, de fato, a piedade com contentamento é de grande lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-vos, estejamos com isso satisfeitos. É o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo ali no versículo 6 e 8. A ideia é que ter aqueles anos que atendem às reais necessidades de nossa natureza e nos salva devido à angústia, nós devemos não só nos esforçar, né, para termos um trabalho, nos esforçarmos para vivermos bem, mas o que nós não podemos fazer é buscar riquezas incertas, é buscar riquezas ilícitas, é buscar riquezas que não é oriunda, né, de uma fonte certa. Tendo comida e roupa, quando ele menciona aqui comida e roupa, ele exclui o luxos e a abundância transbordante, pois a natureza se contenta com pouco e tudo que vai além do uso natural é supérfluo. Não que usá-los de maneira mais ampla seja condenado, né? Seja condenado por conta própria, mas cobiçar aquilo que nós temos é pecaminoso, né? Então, não que você comer, você trabalhou, você vai comer, você não tem que comprar só comida e roupa, não, né? Você pode investir, se você tem, você vai investir em bens, você vai investir no seu bem-estar, se você pode comprar uma TV de 80 polegadas, né? Você compra, você compra, não é pecado. O pecado está em cobiçar aquilo que você não tem. Eu vi na casa da irmã Ana, né, uma TV de 80 polegadas. Eu quero aquela TV. Eu tenho que ter aquela TV. E aí você se mata, entendeu? Deixa de comer, deixa de vestir, se endivida para comprar aquela TV. Quando uma de 20 polegadas, 30 polegadas faz o mesmo efeito. Então nós precisamos, queridos, ter consciência, consumir, mas consumir de forma consciente. Então que Deus nos abençoe, que possamos ter esse contentamento oriundo que só o Espírito Santo de Deus nos dá, né? Vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes.